Bem-vindos a mais um episódio aqui no Está Escrito Canadá. Hoje nós vamos continuar com o capítulo 17, a oração que Deus faz para nós. Então fica conosco aqui no Está Escrito Canadá. Bem-vindos mais uma vez, é tão bom estar com vocês aqui. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17, uma oração que Deus faz para nós mesmos. Mas antes disso, queria dizer obrigado pelo pastor Dário por estar aqui hoje. É um prazer estar aqui, pastor. E vamos começar com uma oração. Eu sei que tu tens alguém que tu querias orar, então menciona ele e depois ora para nós. Ok, eu gostaria de orar pelo Mike, para que Deus guie a vida dele, que ele possa compreender a palavra de Deus e realmente ter uma boa direção na sua vida. Amém. Vamos orar então? Oremos juntos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para estudar a Tua palavra. Mas antes, Senhor, queremos interceder por todos os nossos amigos que nos ouvem, que estão conosco agora, e também pelo Mike, que o Senhor possa guiar a sua vida e se revelar a ele a cada momento, abençoando, Senhor, a cada momento a sua vida e o seu futuro. Obrigado por tudo, permanece conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Então hoje nós vamos falar, nós já falamos as duas orações, né? E nós sabemos que este capítulo tem 3. Jesus ora para ele mesmo, ele ora para os discípulos e agora ele vai orar para nós, né? Para o Sim. resto do mundo. Se tu... É uma pergunta meio doida, mas se tu pudesses pedir uma oração de Jesus para ti, assim, Jesus, ora isto para mim, qual seria a oração? O que é que tu pedias de Jesus? Não é fácil, né? Mas ao mesmo tempo é bom saber que eu posso pedir qualquer coisa para Ele, né? Então, o que eu pediria é que Ele estivesse ao meu lado, me ajudando, né, em meio às lutas que enfrentamos nesse mundo e me ajudando a vencer, a passar bem por todas elas. É uma coisa que eu também já pensei bastante e é basicamente a mesma resposta, né? Eu também incluí a minha família, né? Eu sei que há vezes, mesmo com o pastor, que a pessoa pensa ainda não tenho a fé suficiente para realmente orar aquela oração que eu devia orar, né? E é tão bom ler aqui que nós vamos ver que Deus está disposto, Jesus está disposto a orar por nós, né? Falar com o Pai por nós. Então é incrível, assim, Deus não pôs limites nenhum, né? Nós pedimos e Ele realmente pode fazer. É muito bom nós sabermos isso, né? O interesse de Jesus, a maneira que Ele orou pelos seus discípulos, que Ele ora por todos os cristãos hoje, né? Por todos aqueles que viriam a crer nele. Então, é muito bom saber que Ele tem os melhores planos e os melhores interesses por todos nós. Amém. E Ele continua cuidando de nós, nos guiando, nos protegendo e como nós já sabemos pela palavra de Deus e pelo que já estudamos aqui em João, no Evangelho de João, Ele está preparando lugares Amém. para todos aqueles que crerem nele, todos aqueles que o aceitarem como Salvador. E logo Ele vai voltar. É incrível pensar que Jesus, que Deus, sabe o nosso nome, sabe quem nós somos. Não o ser humano ou canadense, brasileiro. Não, a própria pessoa, o que nós precisamos, o que está dentro do nosso coração, até o número de cabelos na nossa cabeça, né? Essa coisa. É tão bom pensar nisso, que Deus realmente sabe quem nós somos, sabe o que nós precisamos. É incrível isso para mim. Sim, o fato dele nos conhecer individualmente, de maneira particular, cada uma das nossas necessidades, Ele conhece o nosso nome, sabe onde moramos,
Ele conhece as nossas necessidades, conhece as nossas dores mais profundas que talvez ninguém saiba. É muito bom saber disso, isso nos conforta bastante. Vamos ler então a oração aqui. Lê para nós o versículo 20 e 21 do capítulo 17. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, tem várias coisas aqui. Então, é interessante que nós temos aqui Jesus. Ainda não morreu. Isto é antes da cruz, né? Ele está lá com os discípulos, ainda não receberam o Espírito Santo, né? Ainda não tiveram aquela transformação real do Pentecoste. Mas Jesus já está a dizer: eu quero orar por aqueles que vão crer por causa da mensagem que eles vão dar, né? Jesus sabe o futuro deles. E ele estava a ver um grupo de homens bem fracos, né? Não tinham assim muitos valores. Pessoas comuns. Mas enquanto, assim, se outra pessoa, se eu estivesse ao lado de Jesus, eu olhava, isto não é uma grande coisa, né? Mas Jesus está a olhar para eles e diz: não, mas eu sei quem eles vão ser. Eu sei o trabalho que eles vão fazer. E outra vez, por isso em nós, muitas vezes nós olhamos para o outro, até para nós mesmos. Não sou ninguém. Não tenho dom, não tenho nada especial. Mas Deus olha e diz: não, mas eu sei quem tu vais ser. Eu sei a tua obra. O que é que tu vais fazer. Quem tu vais ser. E para mim isso é muito importante, não perder isso de Deus. É impressionante como Jesus, ele teve a coragem, diríamos assim, né? E ele preparou aqueles discípulos, exemplificou, deu-lhes depois o Espírito Santo, e ele teve a coragem de colocar essa missão nas mãos dele. E é interessante como que ele faz isso conosco também, né? Ele deixou a missão e ele prometeu que estaria conosco, nos ajudando, nos preparando e pediu que levássemos a mensagem de esperança, do amor, a mensagem da sua palavra a tantas pessoas no mundo. E ele confiou isso aos seus discípulos e ele confia em nós também. Então, é uma maneira maravilhosa de ver como ele aprecia, como ele dá valor àquilo que nós somos, mesmo sendo naturalmente pecadores por natureza, mas quando nós amamos a Deus, nós estamos sempre tentando fazer o nosso melhor e Ele vai nos fortalecendo, nos ajudando e nos usando, apesar de falhos, apesar de pecadores. Uma coisa que para mim é incrível é aqui no começo do versículo 21, para que todos sejam um. Então, ele está a falar de dois grupos aqui. Ele está a falar dos discípulos e ele está a falar de nós, aqueles que vão crer, né? E é incrível porque, assim, naquela situação não era ninguém, mas nós sabemos quem eles tornaram-se. Pedro, João, não, aqueles homens de fé, pessoas que mudaram o mundo, pessoas que escreveram a Bíblia, pessoas que para nós são heróis, são santos, né? A Igreja Católica, São Pedro, São João, São André. Mas aqui Jesus está a dizer, esses homens e nós podemos ser um, né? Nós podemos estar ao mesmo nível, na mesma situação. Como estavas a dizer, né? Da mesma forma que Jesus estava a ver o futuro deles, Ele também vê o nosso futuro, também sabe o que nós podemos ser. Eu sei que há muito cristão que fala assim, nunca posso ser como Pedro, né? Nunca vou ter a fé de João. Mas aqui Jesus está a dizer o contrário. Não, vocês podem ser um. Vocês podem fazer o mesmo trabalho, ser os mesmos heróis. É só que ter a fé, ter a conexão e aceitar o Espírito Santo. A diferença deles é isso, né? Eles aprenderam com Jesus, seguiram a Jesus e aceitaram a bênção de Jesus, o Espírito Santo, né? E é incrível pensar, se nós fazemos o mesmo, as palavras de Jesus aqui, que todos sejam um,
pode ser real. Nós podemos estar nesse nível de cristão, de trabalhador de Deus. É muito bom saber disso, não é? E entender que Jesus ama todos e que todos para ele são iguais. E se nós o aceitamos, ele mesmo disse em relação a ele, em outros momentos aí no Evangelho, nós vemos Jesus dizendo que as mesmas obras que ele fez, nós podemos fazer. Se nós tivermos fé, se nós confiarmos no Pai. Então é um caminho aberto, um caminho livre para que nós possamos passar por ele, para que nós possamos usufruir dessas promessas. Nós precisamos, é claro, amar a Jesus sobre todas as coisas, precisamos nos apegar à sua palavra e a cada dia desenvolver a nossa fé, para que nós tenhamos fé, pelo menos como um grão de mostarda. Ele diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós podemos pedir para este monte sair daqui e ir para ali, né? Então, o que Jesus estava dizendo é que nós podemos sim realizar essas obras, nós devemos estar unidos a Ele, assim como Ele estava orando ali pelos discípulos, por todos nós que aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Mas é isso que também é incrível, né? Porque ele nem para aí, porque ele fala assim, eles, os discípulos, os apóstolos, aqueles santos, né? E o povo de hoje podem ser unidos. Da mesma forma que eu e tu somos unidos, Deus e Jesus. E depois fala assim, que eles também estejam em nós. Então aquela união não é só o apóstolo e o crente de hoje, mas é o apóstolo e o crente e depois Deus, né? A união com Deus. Se estas palavras são certas, se estas palavras assim, é a verdade, tudo é possível. Deus está a dizer tudo é possível. Se nós estamos ligados com Deus, se nós estamos ligados com o poder do universo, a força do universo, tudo é possível. Não há nada que nós não conseguimos fazer. Sim, o próprio Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. É claro, ligados, né? Ele nos une a Ele, tanto os seus discípulos, como também nós vemos aí por toda a Bíblia, os patriarcas, todos aqueles que andaram com Deus, eles estavam ligados a Deus. O que Jesus está dizendo é que se nós estivermos ligados a Ele, assim como os demais estiveram, nós podemos sim realizar as mesmas obras e todas essas promessas são acessíveis a nós também. Isso realmente é algo tremendo, é algo que nos dá muita certeza de que nós podemos sim representar a Deus, nós podemos sim realizar grandes coisas para Ele. E sendo seus filhos, crendo no seu nome, podemos sim fazer a diferença nesse mundo. Amém. Representando Ele. E não ter medo, né? Quando eu leio coisas assim, eu penso assim, quando tem uma criança sozinho e vem jovens maiores e ele fica assim com medo. Mas a mesma criança com o pai ao lado dele já tem confiança, já não tem medo. Porquê? Porque eu estou com o meu pai. Né? E é isso que Deus está a dizer aqui, eu vou estar com vocês. Vocês não vão estar sozinhos. Da mesma forma que os discípulos não estavam sozinhos. Eu estava com eles. Eu pus poder neles. Eu vou fazer o mesmo com vocês. Não há nada para temer. Não tem nada para assim, fugir. Porque o teu pai está ao vosso lado. Para mim, é isso que eu penso quando eu leio uma coisa assim. Amém. E realmente isso traz muita segurança para nós, da graça de Deus, do poder dEle, daquilo que nós podemos fazer se nós estivermos ligados a Ele. E Jesus estava ali orando por nós. A sua oração passou por todos os séculos e chega até nós, porque Ele estava orando por todos aqueles que creriam nele. Exatamente. Então, tudo aquilo que Ele disse se aplica a nós. Então, é uma oração que está a continuar, né? Geração a geração. Vamos continuar. Deixa-me ler os próximos 2 versículos aqui, 22 e 23. Deixa-me ler. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade,
para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Que é uma continuação, né, da mesmo tema. É incrível quanto que Jesus fala da união, né? E é uma união fora do normal, porque ele compara a união que nós devemos ter com a união que ele tem com o Pai, que é uma união completa, né? Ele estava tão perto do Pai, ele sabia a mente do Pai, falava continuamente com ele. E é essa união que Jesus está a dizer aqui que nós precisamos ter um com o outro e também com ele. Como é que isso é possível? Como é que nós podemos conseguir uma união assim? Então, Jesus ele deixou claro aqui nesse verso que esse é o nosso alvo. Essa é a expectativa dele para nós como seus filhos. Ele mostrou também como deve ser a nossa vida como cristãos. Nós devemos amar uns aos outros, estar sempre conectados, ligados, unidos, interessando, preocupando-se uns com os outros, se ajudando mutuamente. E esse é algo assim maravilhoso, porque se nós vivermos dessa maneira, o mundo vai perceber que nós somos diferentes e que eles vão querer também seguir este modelo, eles vão querer saber o porquê que nós vivemos dessa maneira e assim nós vamos estar testemunhando de Jesus e mostrando o caminho para o Pai, mostrando realmente que a união é algo que reflete a presença de Deus em nós e é a maneira que nós podemos, então, mostrar ao mundo de que nós seguimos a Jesus, porque nós vivemos como Ele, como Ele viveu, com a sua união com o Pai, nós também estamos unidos uns com Ele e também uns com os outros. É um desafio muito grande para a nossa natureza pecaminosa. É um novo estilo de vida, uma nova maneira de viver, onde nós paramos de nos preocupar conosco mesmos e passamos a focalizar no próximo. E dessa maneira, nós vamos estar assim unidos, no mesmo propósito, buscando os mesmos objetivos, andando com Deus, amando uns aos outros. Esse é o plano de Jesus. Ele orou por isso e nós devemos buscar isso, devemos perseguir esse objetivo. E tirar do nosso coração o egoísmo, né? E amar de verdade, porque Jesus ele disse que o mundo saberia quem são os seus discípulos se nós amarmos uns aos outros. Então, o amor é que mostra o nosso estilo de vida, como nós vivemos e a quem nós estamos servindo. Né? Que é basicamente o que ele fala em outras palavras aqui, né? Que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então, é interessante que cada vez que Jesus fala que o mundo pode saber que nós estamos ligados com Deus, está sempre ligado com o amor. Está sempre lá, ou o amor um para o outro, ou o amor entre Deus e nós, né? Mas parece, pelo menos, que a única maneira que o mundo vai realmente perceber, não, ele está com Deus, ele tem Deus, é com amor. É a única coisa, é o amor que faz essa diferença. Não é assim, o estilo de roupa, não é o corte de cabelo, não, é o amor que vive dentro dessa pessoa. Isso é que é a amostra, a prova. Não, realmente ele está com Deus. Ele está com Deus. Sim. Nós somos diferentes, não é? Por muitas maneiras, poderíamos dizer, mas o objetivo de Jesus é mostrar que nós podemos ser unidos na diversidade. Nós somos diferentes, porém podemos amar uns aos outros, buscar o bem uns dos outros, sempre respeitando, compreendendo, refletindo todos os princípios da palavra de Deus em nossa vida e na nossa convivência com as pessoas. Então, é algo que realmente vai chamar a atenção do mundo. E eu creio que se nós vivêssemos assim, se os cristãos vivessem assim, o Evangelho já teria sido pregado a todo mundo e nós teríamos muito mais pessoas realmente desejando viver. Infelizmente,
Nem sempre os cristãos têm vivido assim, né? Nesse amor, nessa união, porém é o nosso alvo, devemos começar por nós. Devemos começar a viver dessa maneira. E é bem triste, né? Porque Deus fala sobre união, mas tu vês o mundo hoje e quase não existe união, né? É tudo este grupo, aquele grupo, e parece que não tem união nenhuma agora mais. É toda a gente à guerra um com o outro, seja política ou religião ou não sei, em tudo agora. Eles fazem briga de qualquer coisa agora. Só mais uma pergunta antes de continuar. Aqui no começo do 22, fala assim: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. O que é essa glória? O que é que Deus deu para Jesus, que Jesus deu para nós? O que é essa glória? Então, a glória que Jesus deu para nós, na verdade, é o privilégio que nós temos de receber essa bênção da salvação e o privilégio de ser chamados seus filhos. Então, toda esta glória, o poder de Deus sobre nós, daqueles que aceitam a Jesus, que nos leva a andar com Ele, a viver, é realmente todo esse resultado, essa bênção de ser um cristão verdadeiro. Então, quando aceitamos isso, isso nos faz um, porque nós estamos buscando o mesmo objetivo, seguindo o mesmo Pai, o mesmo Salvador, aceitando a Jesus, e isso transforma a nossa vida. Então, isso faz com que esta bênção, essa salvação seja acessível a nós. Então, assim como Deus deu o poder para Jesus, Ele pode passar esse poder para nós através do Espírito Santo. Então, é só coisa boa, né? Só. Então, é que depois agora tenho outra pergunta. Ok, Deus deu esta glória para Jesus e Jesus quer dar para nós. O que é que nós temos que fazer para receber ou para aceitar essa glória? Porque eu vejo no mundo e não é todo o ser que tem essa glória, né? Então, qual é a diferença? O que é que faz que uma pessoa recebe e outra pessoa não? Não há muitas condições para isso, porque quando Jesus orou, Ele orou por todos. Porém, Ele está orando pelos crentes. Então, em primeiro lugar, nós precisamos aceitar Jesus. Tem que ser crente, então. Sim, aceitar Jesus como nosso Salvador. Ele prometeu nos dar o Espírito Santo, nos dar o poder para viver uma vida santa, uma vida vitoriosa. E junto com isso, é claro, vem todos os frutos de uma vida cristã, que é o amor, que é a paz, que são os frutos do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo habitando em nós, nós temos tudo isso ao mesmo tempo. Então, nós precisamos ter o coração aberto, humilde, reconhecer a necessidade que nós temos de Deus, reconhecer o sacrifício de Jesus, tudo que Ele fez por nós, e assim, ao receber este dom gratuito de Deus, que é a salvação em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo para que nós possamos viver uma vida vitoriosa, para que nós possamos modelar a vida de Jesus e ser uma luz a brilhar, ou seja, vai ser uma glória em meio ao mundo escuro que vivemos. É uma maneira diferente de viver do que como o mundo vive, né? É uma vida de luz, é uma vida de alegria, é uma vida de esperança. É claro, não de apenas... Eu diria assim, não que nós não vamos ter problemas, não que nós vamos ser especiais no sentido de que nós seremos protegidos de tudo, porém a grande diferença é que Jesus vai estar ao nosso lado. Nós podemos passar por aflições, por lutas, como todos no mundo pecaminoso, nós estamos sujeitos a tudo que qualquer pessoa está sujeita, porém nós temos Jesus, nós temos a presença de Deus em nós através do Espírito Santo, então por onde passamos nós somos uma luz a brilhar. Nós vamos ter uma atitude diferente, uma maneira diferente de viver, e a nossa reação diante das provas, das lutas, não vai ser uma reação de desespero, mas sim sempre de esperança, de confiança e de poder pela presença de Jesus. Amém. Só reforçando a questão da esperança,
é que nós passamos a ter esperança da vida eterna. A nossa esperança não é apenas nesse mundo onde nós chegamos a uma certa idade, morremos, né, enfraquecemos e morremos e simplesmente tudo para ali. Nós temos a promessa de Jesus, a promessa da vida eterna. Então eu creio que, além de nós vivermos uma vida melhor aqui, uma vida mais feliz, uma vida cheia de esperança, de força, de fé, de confiança, de poder, nós ainda temos a esperança da vida eterna. Amém. Então só temos a ganhar. Olha, eu sei que tem pessoas a ouvir aqui hoje que precisam disso. Ora para nós, ora para aqueles que estão a ver, que estão a fazer essa decisão, que eles realmente possam fazer. Para mim a escolha nem é escolha, tá? É óbvio que é aquilo. Mas ora para que as pessoas, o coração das pessoas podem aceitar esse presente maravilhoso. Ora para nós. Ok, oremos. Querido Deus, obrigado porque podemos refletir na Tua Palavra, na esperança que nós temos em Jesus, porque nele, por Ele, Senhor, nós podemos ter a salvação. Obrigado por essa oração especial que Jesus fez a todos aqueles que viriam a crer em Ti. Pode ser, Senhor, que alguns que nos ouvem ainda não aceitaram a Jesus como seu Salvador, mas neste momento eu intercedo por eles, para que o Teu Espírito trabalhe na vida deles, que eles possam compreender todas as bênçãos que advêm de aceitar Jesus, toda a esperança que eles podem ter, a esperança da vida eterna, uma esperança não apenas neste mundo, mas uma esperança de viver para sempre ao lado de Jesus. Pai, concede essa bênção a todos os que nos ouvem, nos dê a sua paz, permanece guiando a nossa vida e nos ajudando a Te amar cada dia mais. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Como falamos de esperança, nós queremos oferecer a você gratuitamente essa revista que fala sobre esperança. Para recebê-la gratuitamente, anote as informações que aparecerão na tela. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Infelizmente nós chegamos ao fim deste episódio. Ainda tinha 3 versículos para ler, mas eu vou deixar isso para vocês lerem em casa. Queria dizer obrigado pelo pastor Dário. Foi um prazer. E obrigado para todos que também estavam a ouvir. Na próxima semana vamos continuar, mas até lá, lembrem-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.